Essa escola não presta. As palavras saíram da minha boca com toda a autoridade de quem construiu um império do zero. Eu estava convencido de que aquela professora idealista estava enchendo a cabeça da minha filha com bobagens inúteis. Mas quando vi Valentina subir ao palco naquele dia, percebi que talvez eu fosse o único que não entendia nada. Otávio Couto acordou naquela segunda-feira de março com a mesma sensação de controle absoluto que o acompanhava há 25 anos. Aos 47 anos, ele havia construído a Couto Empreendimentos do zero, transformando-a numa das maiores construtoras do país, e estava acostumado a ter suas decisões respeitadas como lei inquestionável. A rotina matinal era um ritual de poder. Café expresso duplo preparado pela governanta, leitura rápida do valor econômico, verificação dos e-mails no iPad último modelo e uma olhada nos relatórios financeiros da empresa que chegavam automaticamente no seu celular. Tudo cronometrado para sair de casa às 7h30 em ponto. Naquela manhã específica, enquanto se arrumava no closet da suíte master de sua mansão no Morumbi, Otávio estava particularmente satisfeito. Havia fechado na sexta-feira anterior um contrato de 800 milhões de reais para construir um complexo empresarial, sua maior negociação do ano. "Valentina!" gritou da escada, ajeitando a gravata Hermès. "Vamos, está atrasada!" Valentina desceu correndo, uniforme impecável do Colégio Vila Imperial, mochila Prada nas costas. Aos 15 anos, ela era a extensão perfeita do império que Otávio havia construído. Bonita, bem vestida, educada nos melhores ambientes. "Pai, a professora de literatura pediu para os pais irem numa reunião semana que vem", disse ela, entrando no Mercedes AMG. "Que tipo de reunião?" "Sei lá, coisa de escola. Deve ser sobre notas." Otávio suspirou. Reuniões escolares eram uma perda de tempo que ele tolerava apenas porque faziam parte do protocolo social. Pagava 8.000 mensais no Vila Imperial, não pela educação. Essa ele mesmo. Daria à filha quando fosse relevante, mas pelo networking e pelo diploma que abriria portas no futuro. "Está bem, mas que seja rápido. Tenho coisas importantes para resolver." Durante o trajeto até a escola, Otávio observou a filha pelo retrovisor. Valentina estava distraída, olhando pela janela, com aquela expressão sonhadora que o incomodava. Desde pequena, ela demonstrava tendências que ele considerava inadequadas para uma herdeira. Gostava de desenhar, ler revistas de moda, passar horas no quarto criando coisas que ele chamava de artesanatos inúteis. "Valentina, depois da formatura você vai fazer estágio na empresa. Começar a aprender o negócio de verdade." "Pai, ainda falta 3 anos para eu me formar." "É bom ir se acostumando com a ideia. Você vai assumir tudo isso um dia." Valentina assentiu sem entusiasmo, e Otávio interpretou a falta de empolgação como timidez natural. Afinal, assumir um império de 2 bilhões em patrimônio era responsabilidade que intimidaria qualquer adolescente. Para entender quem realmente era Otávio Couto, seria necessário voltar aos anos 1980, quando ele era apenas um engenheiro civil recém-formado, filho de um pequeno empreiteiro do ABC paulista, com grandes sonhos e nenhum capital. José Couto, seu pai, havia lhe ensinado desde criança que no Brasil quem não luta não sobe. Era um homem rígido que acreditava que trabalho duro e determinação eram suficientes para vencer qualquer obstáculo. Morreu quando Otávio tinha 25 anos, deixando apenas uma pequena empresa de reformas e a convicção de que o filho deveria conquistar tudo que ele não conseguira. "Otávio", havia dito José no leito de morte, "você tem mais estudo que eu, mais preparação. Não aceite migalhas. Construa um império." As palavras ficaram gravadas na mente de Otávio como um mandamento sagrado. Durante 20 anos ele trabalhou 16 horas por dia, fez parcerias estratégicas, assumiu riscos calculados e gradualmente transformou a pequena reformadora numa das
maiores construtoras do país. Casou-se aos 30 com Márcia, filha de um empresário do ramo têxtil, numa união que combinou amor genuíno com vantagens estratégicas. Márcia entendia o mundo dos negócios, apoiava suas ambições e, principalmente, jamais questionava suas decisões profissionais. Quando Valentina nasceu, em 2008, Otávio já era milionário. A menina cresceu cercada de luxo, frequentando os melhores colégios, viajando para a Europa nas férias, acostumada a ter tudo o que desejava. Mas Otávio sempre deixou claro que aqueles privilégios vinham acompanhados de responsabilidades. Valentina, dizia ele quando a filha ainda era pequena, você não nasceu para ser princesa, nasceu para ser líder. Tudo isso aqui um dia vai ser seu e você tem que estar preparada. A filosofia de Otávio sobre educação era pragmática. Tudo que contribuísse para formar uma executiva competente era investimento. Tudo que desviasse desse objetivo era desperdício de tempo e dinheiro. Quando chegou ao Colégio Vila Imperial para a reunião solicitada pela professora de literatura, Otávio já estava mentalmente preparando desculpas para abreviar o encontro. Tinha 3 ligações importantes para fazer antes do almoço. A professora Laura Martins o recebeu na sala de reuniões da coordenação. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos. Roupas simples, mas elegantes, postura profissional. Otávio notou imediatamente que ela não tinha o perfil das professoras que estava acostumado a encontrar no Vila Imperial. Normalmente mulheres mais velhas, de famílias tradicionais, que tratavam pais ricos com reverência automática. Senhor Otávio, obrigada por vir. Sei que o senhor tem agenda apertada. De fato, o que exatamente está acontecendo com Valentina? Laura foi direto ao ponto. Sua filha é extremamente inteligente, mas demonstra total desinteresse pelas atividades acadêmicas. Diz que não precisa estudar porque vai herdar a empresa da família. Otávio ficou alguns segundos em silêncio, processando a informação. E qual é o problema nisso? A pergunta pegou Laura desprevenida. Como assim, professora? Minha filha está sendo realista. Ela realmente não precisa de literatura, história, essas matérias teóricas. Vai assumir negócios reais, com problemas reais, que exigem soluções práticas. Senhor Otávio, educação não é apenas preparação profissional, é desenvolvimento humano. Como ela vai liderar equipes, entender clientes, tomar decisões complexas, sem desenvolver pensamento crítico? Otávio sorriu condescendentemente. Professora, pensamento crítico se desenvolve enfrentando desafios reais, não lendo poesia. Minha filha vai ter assessores, consultores, especialistas. O trabalho dela será tomar decisões estratégicas baseadas em dados concretos. E se ela quiser tomar decisões baseadas também em valores humanos, em compreensão da complexidade social, em visão de mundo ampla? Valores humanos são luxo para quem pode se dar ao luxo. Valentina nasceu com responsabilidades. 2.000 e funcionários dependem desta empresa. Não posso educá-la para ser sonhadora. Laura se inclinou para a frente. Senhor Otávio, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor construiu este império sozinho, correto? Correto. E o que o motivou durante todos esses anos de luta? Otávio hesitou. Ambição, determinação, vontade de vencer. E nunca teve momentos em que precisou de algo além de planilhas e contratos? Momentos em que teve que entender pessoas, motivar equipes, inspirar confiança? Claro, mas isso se aprende na prática. O senhor tem certeza? A pergunta incomodou Otávio de uma forma que ele não conseguiu identificar imediatamente. Havia algo na postura de Laura que desafiava sua autoridade sem ser desrespeitosa, que questionava suas convicções sem atacá-las diretamente. Professora, vou ser franco. Pago esta escola para minha filha ter o diploma no currículo e fazer conexões sociais adequadas. Se ela aprender alguma coisa útil no processo, melhor. Mas não se iluda.
achando que Shakespeare vai prepará-la para administrar 2 bilhões em patrimônio. Laura assentiu calmamente. Entendo sua posição, Sr. Otávio, mas posso sugerir algo? O quê? Que tal dar uma chance para a educação surpreender o senhor? Como assim? Deixe-me trabalhar com Valentina por alguns meses. Se eu não conseguir despertar o interesse genuíno dela pelos estudos, o senhor pode me cobrar os resultados. Otávio consultou o Rolex. A reunião já havia durado 15 minutos além do planejado. Professora, faça o que quiser, mas não encha a cabeça da minha filha com ideias românticas sobre seguir sonhos. O destino dela já está traçado. Quando saiu da escola, Otávio tinha uma sensação estranha no peito. Não conseguia definir exatamente o que era, mas havia algo na conversa com Laura que o havia incomodado. Talvez fosse o fato de ela ter questionado suas certezas de uma forma que nenhum funcionário, sócio ou consultor jamais havia ousado fazer. Nas semanas seguintes, Otávio notou pequenas alterações no comportamento de Valentina que inicialmente atribuiu a mudanças típicas da adolescência. Ela começou a chegar em casa com livros que não eram dos deveres obrigatórios. Fazia perguntas sobre assuntos que nunca havia demonstrado interesse. Durante os jantares em família, mencionava coisas que estava aprendendo na escola com um entusiasmo que ele não se lembrava de ter visto antes. Pai, você sabia que a moda dos anos 1920 foi influenciada pela literatura da época? Perguntou ela numa noite. Não sabia, e francamente não vejo qual a relevância disso. A professora Laura mostrou como escritores podem influenciar comportamentos, tendências, até movimentos sociais. Valentina, escritores não movimentam a economia, não constroem prédios, não geram empregos. Mas eles mudam como as pessoas pensam. E pessoas que pensam diferente podem mudar o mundo. Otávio franziu a testa. Havia algo na forma como Valentina falava que o incomodava, uma convicção que ele não se lembrava de ter plantado nela. Filha, cuidado para não se deixar influenciar por teorias abstratas. O mundo real é muito mais prático que os livros. Mas conforme os dias passavam, as mudanças se tornavam mais evidentes. Valentina questionava afirmações que antes aceitava sem hesitar. Demonstrava interesse por assuntos que não tinham relação direta com negócios. Pior, começava a falar sobre educação como se fosse algo importante por si só, não apenas um meio para atingir objetivos econômicos. A situação chegou ao ponto de ruptura quando Valentina chegou em casa anunciando que participaria de um projeto escolar sobre literatura e mudanças sociais. Pai, vou liderar um grupo que vai fazer um documentário sobre como a literatura influenciou a moda feminina ao longo da história. Otávio estava revisando contratos na sala de estar quando ouviu a declaração. Tirou os óculos de leitura e olhou para a filha. Valentina, isso é perda de tempo. Por quê? Porque documentário escolar não vai aparecer no seu currículo quando você for assumir a empresa. Ninguém vai se importar se você sabe como Virginia Woolf influenciou a moda dos anos 1920. Mas, pai, é sobre liderança. Estou liderando um grupo, coordenando pessoas, organizando um projeto. Liderança se aprende liderando negócios reais, não fazendo filminho da escola. Pela primeira vez na vida, Valentina o confrontou diretamente. Pai, como o senhor sabe se nunca tentou? A pergunta o pegou, desprevenido. Durante 47 anos, ninguém havia questionado suas certezas de forma tão direta. E o fato de estar sendo questionado pela própria filha o deixou genuinamente perturbado. Valentina, eu sei porque construí um império baseado em conhecimento prático. Não preciso de teorias abstratas para entender como o mundo funciona. E se existir mais de uma forma de entender o mundo? Otávio ficou alguns segundos em silêncio, tentando processar a atitude da filha. Havia algo
fundamentalmente diferente nela, uma segurança intelectual que ele não se lembrava de ter visto antes. Filha, você pode participar desse projeto, mas não deixe que isso tome muito tempo. Você tem coisas mais importantes para aprender. Como o quê? Como administrar pessoas, entender finanças, tomar decisões que afetam milhares de empregos. Valentina o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Pai, e se para administrar pessoas, eu precisar entendê-las como seres humanos? Completos, não apenas como recursos produtivos? A pergunta atingiu Otávio como um soco no estômago. Era exatamente o tipo de questionamento que ele havia passado 20 anos evitando fazer a si mesmo. Nos dias seguintes, Otávio observou com crescente preocupação as mudanças em Valentina. Ela dedicava horas ao projeto escolar. Chegava em casa falando sobre pesquisas que havia feito. Demonstrava uma paixão intelectual que ele não conseguia compreender. Durante uma reunião com seus principais executivos, Otávio mencionou casualmente a situação. Ricardo, disse ele para seu diretor comercial, sua filha já passou por essa fase de se empolgar com projetos escolares. Qual fase, Otávio? Essa fase de achar que estudar é importante por si só, não apenas para conseguir diploma. Ricardo riu. Cara, isso é bom sinal. Significa que ela está desenvolvendo iniciativa, liderança. São qualidades que vai precisar na empresa. Mas e se ela começar a questionar coisas que sempre foram certas? A ter ideias próprias sobre como as coisas deveriam ser? Otávio, você não quer uma herdeira que apenas execute ordens, quer alguém que saiba inovar, pensar estrategicamente? Quero alguém que saiba seguir protocolos testados, não alguém que questione tudo por causa de teorias aprendidas na escola. A conversa deixou Otávio ainda mais incomodado. Talvez o problema não fosse apenas com Valentina, mas com sua própria resistência a mudanças que ele não controlava completamente. A tensão chegou ao limite numa noite de maio, quando Valentina chegou em casa 2 horas atrasadas porque havia ficado na escola trabalhando no projeto. Valentina, onde você estava? Liguei 3 vezes e você não atendeu. Desculpa, pai. Estava na escola editando o documentário com o grupo. Até essa hora? Por causa de trabalho escolar? É importante, pai. Amanhã temos que apresentar para os professores uma versão preliminar. Otávio sentiu a irritação explodir. Valentina, chega! Esse projeto já passou de todos os limites razoáveis. Como assim? Você está obcecada com essa coisa. Chega em casa tarde, não tem tempo para conversas familiares, não demonstra interesse pelas coisas importantes. Pai, isso é importante para mim. É importante por quê? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai prepará-la para assumir responsabilidades reais? Valentina o olhou com uma determinação que ele nunca havia visto antes. Pai, está me preparando para ser uma pessoa completa, para entender que liderança não é apenas dar ordens, é inspirar pessoas, para perceber que educação não é obstáculo, é ferramenta. Ferramenta para quê? Para pensar, para questionar, para inovar, para não apenas herdar um império, mas melhorá-lo. A resposta atingiu Otávio como uma revelação incômoda. Durante meses, havia interpretado as mudanças em Valentina como rebeldia adolescente influenciada por uma professora idealista. Mas naquele momento, percebeu que ela estava articulando uma visão de mundo diferente da dele, não necessariamente errada, apenas diferente. Valentina, o que você está querendo dizer exatamente? Que talvez existam formas de liderar que o senhor não conhece, formas de entender negócios que vão além de planilhas e contratos. E que educação pode me ensinar essas coisas? Otávio ficou alguns minutos em silêncio, tentando processar a conversa. Pela primeira vez em anos, estava sendo forçado a questionar certezas que considerava absolutas. Naquela noite, Otávio não conseguiu dormir.
Ficou na biblioteca de casa, cercado pelos livros de negócios que havia colecionado ao longo dos anos, tentando entender por que a conversa com Valentina o havia perturbado tanto. A verdade era que, durante 20 anos construindo a empresa, ele havia desenvolvido uma visão de mundo extremamente pragmática. Tudo que não contribuísse diretamente para resultados financeiros era dispensável. Havia funcionado para ele. Transformara um pequeno negócio familiar numa corporação de sucesso. Mas pela primeira vez estava sendo confrontado com a possibilidade de que sua filosofia, embora eficiente, talvez fosse incompleta. Lembrou-se de conversas que havia tido com clientes internacionais, executivos de multinacionais, que demonstravam conhecimentos que iam muito além de técnicas empresariais. Falavam sobre arte, literatura, história, filosofia, com a mesma naturalidade com que discutiam estratégias de mercado. Na época, Otávio havia interpretado isso como ostentação intelectual desnecessária, mas agora se perguntava se não era ele quem estava perdendo algo importante. Pegou o telefone e ligou para Marcus Weinstein, um cliente alemão com quem havia fechado vários negócios grandes. Marcus, desculpa ligar tarde. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Otávio. O que foi? Como você educa seus filhos? Qual a importância que dá para a educação formal? Marcus riu. Pergunta interessante. Para mim, educação é a base de tudo. Não apenas conhecimento técnico, mas formação cultural ampla. Meus filhos estudam línguas, literatura, artes, filosofia. E isso ajuda nos negócios? Otávio, nos negócios globais de hoje, você não está apenas vendendo produtos, está negociando com culturas diferentes, entendendo necessidades complexas, construindo relacionamentos baseados em confiança. Isso exige muito mais que conhecimento técnico. A conversa durou 1 hora. Quando desligou, Otávio tinha uma percepção incômoda de que talvez estivesse limitando Valentina em vez de prepará-la adequadamente. O dia da apresentação dos projetos escolares chegou numa manhã ensolarada de junho. Otávio havia decidido comparecer, não por interesse genuíno, mas para demonstrar apoio formal à filha e encerrar definitivamente o assunto. Chegou ao auditório do colégio com 15 minutos de atraso, após uma reunião que se estendeu além do previsto. O ambiente estava lotado de pais, professores e alunos. Encontrou um lugar no fundo e se acomodou, preparando mentalmente uma lista de compromissos que precisava cumprir após a apresentação. Vários grupos já haviam apresentado quando chegou a vez de Valentina. Otávio a observou subir ao palco com uma postura que não reconheceu imediatamente, confiante, preparada, determinada. Boa tarde, disse ela no microfone. Nosso projeto investigou como a literatura influenciou transformações na moda e comportamento feminino ao longo do século XX. Durante os primeiros minutos, Otávio ouviu com atenção educada, esperando que fosse mais uma apresentação escolar protocolar. Mas, gradualmente, percebeu que estava assistindo a algo diferente. Valentina não estava apenas apresentando dados coletados. Estava demonstrando compreensão profunda de conexões complexas entre literatura, sociedade, economia e comportamento. Falava sobre Virginia Woolf com a mesma naturalidade com que discutia estratégias de marketing. Conectava movimentos literários com mudanças nas dinâmicas de consumo. A moda não é apenas questão estética, disse ela, olhando diretamente para a plateia. É reflexo de transformações sociais profundas. E essas transformações frequentemente começam em livros, em ideias, em narrativas que mudam a forma como as pessoas se veem. Otávio sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de orgulho e surpresa que não conseguia nomear completamente. Literatura não é entretenimento passivo, continuou Valentina. É ferramenta de transformação ativa. Escritores não apenas retratam a realidade. Eles a influenciam, modificam comportamentos
inspiram mudanças que se refletem em todos os aspectos da sociedade, incluindo a economia. Durante 20 minutos, Otávio assistiu sua filha demonstrar habilidades que ele não sabia que ela possuía: capacidade de análise, articulação de ideias complexas, liderança natural, presença de palco. Mais importante, pela primeira vez, viu Valentina genuinamente apaixonada por algo. Havia uma energia, um brilho nos olhos dela que ele nunca havia notado quando falavam sobre assumir a empresa familiar. Quando a apresentação terminou, os aplausos foram espontâneos e prolongados. Professores se aproximaram para parabenizar. Colegas demonstraram respeito genuíno. Mas a cena que mais impactou Otávio foi ver Valentina no centro de tudo, radiante de felicidade, cercada por pessoas que a parabenizavam não por ser filha de alguém importante, mas por mérito próprio. Após a apresentação, Otávio se aproximou de Valentina, ainda processando o que havia presenciado. "Parabéns, filha, você se saiu muito bem." "Obrigada, pai. O que achou?" Otávio hesitou. Durante 47 anos, havia se orgulhado de sempre ter respostas prontas para qualquer situação. Mas naquele momento, genuinamente não sabia o que dizer. "Foi interessante. Não sabia que você tinha essa capacidade de falar em público." "Eu também não sabia", riu Valentina. "Descobri fazendo o projeto." "E como você aprendeu tudo isso? Sobre literatura, conexões sociais?" "Estudando, pai. Pesquisando. A professora Laura nos ensinou metodologia de pesquisa, análise crítica, como conectar ideias aparentemente diferentes." Otávio ficou alguns segundos em silêncio. "Valentina, posso te fazer uma pergunta honesta?" "Claro. Você gostou de fazer esse projeto?" "Adorei, pai. Pela primeira vez na vida, senti que estava fazendo algo que realmente me interessava, que fazia sentido para mim." A resposta o atingiu como um soco. "Mais que conversar sobre assumir a empresa?" Valentina hesitou. Antes de responder: "Pai, assumir a empresa sempre pareceu obrigação. Isso aqui parece possibilidade." "Possibilidade de quê?" "De usar o que aprendo para melhorar as coisas, para entender pessoas, culturas, necessidades, para não apenas administrar negócios, mas impactá-los de forma positiva." Otávio percebeu que estava sendo confrontado com uma versão de Valentina que ele nunca havia conhecido. Não a herdeira obediente que imaginara estar criando, mas uma jovem inteligente com ideias próprias sobre como queria viver. Naquela noite, Otávio pediu para Valentina jantar com ele a sós. Márcia estava viajando a trabalho e ele queria ter uma conversa franca com a filha. "Valentina, preciso te confessar uma coisa." "O que, pai?" "Eu estava errado sobre sua professora, e talvez sobre algumas outras coisas também." Valentina o olhou surpresa. "Como assim?" "Achei que educação formal era perda de tempo para você, que o que importava era aprender técnicas empresariais práticas. Mas, vendo sua apresentação hoje, percebi que educação te deu coisas que eu não sabia que existiam." "Que coisas?" "Capacidade de pensar de forma diferente, de ver conexões que eu não vejo, de se expressar de forma que inspire pessoas." Valentina sorriu. "Pai, isso sempre esteve em mim. Só precisava de oportunidade para desenvolver. E eu estava impedindo essa oportunidade. Não impedindo, mas também não incentivando." Otávio fez uma pausa longa antes de continuar. "Filha, posso te contar sobre minha infância?" Durante a próxima hora, Otávio contou coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. Sobre a pobreza da infância, sobre como construir a empresa havia exigido sacrificar tudo que não fosse diretamente produtivo. Sobre como havia gradualmente se convencido de que educação humanística era luxo que não podia se permitir. "Mas talvez", disse ele no final, "eu tenha confundido disciplina necessária com limitação desnecessária." "Pai, o senhor construiu algo incrível. Não precisa se arrepender de nada." "Preciso sim, porque quase impedi você de descobrir seus próprios talentos." Valentina segurou a mão do pai.
Ainda há tempo, pai. Tempo para quê? Para o senhor também descobrir coisas novas. Para a gente construir a empresa juntos, mas de forma diferente, combinando sua experiência prática com, sei lá, visões mais amplas sobre negócios. Era a primeira vez que Valentina falava sobre assumir a empresa não como obrigação, mas como possibilidade criativa. Nas semanas seguintes, algo fundamental mudou na dinâmica familiar. Otávio começou a fazer perguntas sobre o que Valentina estava aprendendo na escola, não para julgar a relevância, mas por curiosidade genuína. Pai, disse ela numa noite, posso te mostrar um livro que estou lendo? Claro. Ela trouxe um exemplar de Liderança Servidora, de Robert Greenleaf. É sobre um conceito diferente de liderança. Em vez de comandar de cima para baixo, é sobre servir as pessoas que você lidera, entender suas necessidades, inspirar em vez de apenas ordenar. Otávio folheou o livro com ceticismo inicial, mas gradualmente se interessou pelas ideias. Eram conceitos que desafiavam tudo que ele acreditava sobre gestão empresarial. E você acha que isso funcionaria numa empresa real? Pai, várias empresas no mundo já funcionam assim. A professora Laura mostrou casos de corporações que mudaram suas culturas organizacionais e tiveram resultados melhores. Melhores como? Funcionários mais motivados, menos rotatividade, inovação mais frequente, relacionamento melhor com clientes. Pela primeira vez em 20 anos, Otávio considerou seriamente a possibilidade de que existissem formas de liderar que ele desconhecia. 2 meses após a apresentação do projeto, Otávio tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Marcou uma reunião com Laura Martins. Professora, quero me desculpar pelo meu comportamento nas reuniões anteriores. Laura ficou surpresa. Senhor Otávio, deixe-me terminar. Eu estava errado sobre educação, sobre minha filha e provavelmente sobre muitas outras coisas. O que fez o senhor mudar de opinião? Ver Valentina naquele palco, perceber que ela tem talentos que eu não conhecia, capacidades que eu estava limitando. Otávio fez uma pausa. Professora, posso lhe fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Gostaria que você orientasse um projeto especial. Valentina e eu vamos passar um tempo estudando juntos. Ela me ensina o que está aprendendo na escola. Eu ensino o que sei sobre negócios. Queria sua ajuda para estruturar isso. Laura sorriu. Senhor Otávio, isso é inédito. Inédito pode ser bom. Estou percebendo que talvez eu tenha muito a aprender. Durante as semanas seguintes, Otávio e Valentina estabeleceram um ritual. 2 noites por semana, ela apresentava conceitos que estava aprendendo na escola, e eles discutiam como aquilo poderia se aplicar aos negócios da família. Foi durante uma dessas sessões que Otávio teve uma revelação transformadora. Valentina, você acha que nossos funcionários são felizes trabalhando na empresa? A pergunta a surpreendeu. Não sei, pai. O senhor já perguntou para eles? Nunca. Sempre assumi que salário bom era suficiente. E se não for? Otávio ficou pensativo. E se não for mesmo? 6 meses depois da apresentação que mudou tudo, Otávio implementou mudanças na empresa que deixaram seus executivos inicialmente confusos. Criou programas de desenvolvimento pessoal para funcionários, estabeleceu canais de comunicação direta entre liderança e base. Começou a tomar decisões considerando não apenas resultados financeiros, mas também impacto social. Otávio, disse Ricardo, seu diretor comercial numa reunião, essas mudanças estão dando resultado, mas são muito diferentes do seu estilo habitual. Estou aprendendo que liderança eficaz talvez seja diferente do que eu imaginava. Quem te ensinou isso? Otávio sorriu. Minha filha. E, indiretamente, a professora dela. 1 ano após aquela primeira apresentação, Valentina foi convidada para representar o colégio num congresso nacional sobre jovens líderes do futuro. Otávio não apenas compareceu, como se ofereceu para financiar a participação de outros estudantes.
Durante sua apresentação no Congresso, Valentina falou sobre educação como ferramenta de transformação empresarial, contando como havia conseguido influenciar mudanças na empresa da família através de conceitos aprendidos na escola. Educação não prepara apenas para o futuro, disse ela. Ela transforma o presente. Quando aprendemos a pensar criticamente, a questionar, a conectar ideias, não apenas nos desenvolvemos como indivíduos, transformamos também os ambientes onde vivemos. No final da apresentação, ela chamou Otávio ao palco. Quero apresentar meu pai, Otávio Couto. Ele construiu uma empresa de sucesso baseado em conhecimento prático e determinação. Mas nos últimos meses, provou que nunca é tarde para aprender coisas novas. Otávio subiu ao palco visivelmente emocionado. Há um ano, disse ele no microfone, eu acreditava que educação formal era perda de tempo para minha filha. Hoje sei que educação é ferramenta de transformação contínua, não apenas para jovens, mas para qualquer pessoa disposta a questionar suas certezas. Os aplausos foram calorosos, mas o que mais tocou Otávio foi ver o orgulho no rosto de Valentina. 2 anos depois daquela primeira reunião tensa com Laura Martins, a Couto Empreendimentos havia se tornado uma empresa fundamentalmente diferente. Não apenas nos resultados financeiros, que haviam crescido 40%, mas na cultura organizacional, na relação com funcionários, no impacto social. Otávio havia se matriculado num MBA em liderança humanizada e descobriu prazer genuíno em aprender. Valentina estava se preparando para prestar vestibular, mas agora com objetivos próprios. Queria estudar administração com ênfase em sustentabilidade social. Pai, disse ela numa noite, posso te contar uma coisa? Claro! Quando eu era pequena, tinha medo de assumir a empresa porque achava que seria apenas repetir o que o senhor fazia. E agora? Agora estou animada, porque sei que posso contribuir com coisas novas, diferentes. Posso usar tudo o que aprendi para não apenas manter o que o senhor construiu, mas evoluí-lo. Otávio sorriu. Valentina, essa é a maior vitória que posso ter como pai e como empresário. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Otávio relembrou a frase que havia dito com tanta convicção 2 anos antes. Essa escola não presta. Agora percebia a ironia profunda dessa afirmação. A escola não apenas prestava, havia transformado não apenas Valentina, mas ele próprio. Havia ensinado a ele que admitir ignorância é o primeiro passo para adquirir sabedoria, que questionar certezas é sinal de maturidade, não de fraqueza. E, principalmente, havia mostrado que educação verdadeira não termina com diplomas, mas continua através da vida inteira, transformando não apenas quem aprende, mas em todos ao redor. Quando Valentina subiu ao palco naquele dia de junho, Otávio pensou que estava assistindo apenas a uma apresentação escolar. Na verdade, estava presenciando o momento em que descobriu que ser pai não é apenas transmitir conhecimentos. É ter coragem de aprender com os filhos. E essa talvez tenha sido a lição mais valiosa de sua vida.